dia. Vamos iniciar então a nossa prática de hoje. E, então, vamos começar a nossa prática de hoje. E antes de iniciarmos, fazer então aqui um- uma introdução, ah, uma introdução relativa à nossa realidade, à realidade do nosso dia a dia, à nossa realidade comum e humana. E a nossa realidade é que nós já conhecemos os conceitos de ego, já conhecemos os conceitos de ilusão, os conceitos de que toda esta nossa realidade que nós vivemos aqui neste tridimensional é uma das componentes da realidade e ela é ilusória em si. O que é que isto quer dizer? Que apesar de os nossos sentidos nos transmitirem a informação e nós interpretarmos como realidade suprema, apesar de, através dos nossos sentidos, nós recebermos as informações e a interpretarmos como absolutas, a verdade é que isto é apenas a nossa interpretação. É por isso que se considera então que esta realidade é como um sonho. Várias tradições espirituais nos ensinam isso, sobretudo das orientais, nos ensinam e nos transmitem este ensinamento. Esta realidade ilusória que parece como um sonho, ela é uma construção feita a partir da mente, a partir do ego, através das percepções que nós temos, das informações com que vamos lidando, trocando, recebendo, enviando, vamos assim construindo, montando a nossa história. Então, um dos maiores estímulos, aliás, antes disto, um dos maiores obstáculos que nós temos que ultrapassar ao longo da nossa jornada espiritual é a transcendência do ego, do nosso ego. Só que o nosso ego está sempre a ser constantemente estimulado, permanentemente. Por isso é que é uma transcendência difícil, porque é quase um remar contra uma maré, que está sempre, 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 permanentemente na mesma direção. Porque no mar, às vezes, a maré pode estar para um lado, pode estar para o outro, ela vai variando. Aqui, a sociedade, aqui no planeta, nesta realidade e dimensão, é implacável. Está sempre, permanentemente, constantemente, continuamente, na mesma direção.
Está sempre a sustentar o ego. Está sempre permanentemente a sustentar esta entidade. Sobre todas as formas. Os nossos relacionamentos sustentam o ego. Tudo à nossa volta sustenta o ego. Porquê? Porque sustenta esta noção sólida, esta interpretação, entidade sólida de eu. Então alimenta continuamente este eu. E claro que acaba por ser extremamente complicado e difícil para a maioria de nós conseguirmos transcender de uma forma mais consistente este eu. E é aqui que entra a meditação. Porque é que os orientais aconselham tanto a meditação? Porque a meditação, no fundo, é o nosso refúgio, é o espaço onde nós conseguimos ganhar espaço, discernimento deste eu. Sendo que o nosso objetivo é conseguir ver, não é separar-nos também do ego, senão continuamos no mesmo estado, senão ainda continuamos no estado egóico da mente. Então, o objetivo é tomarmos consciência dele, tomar consciência do ego. Quando tomamos consciência dele, nós estamos a transcendê-lo. Ele já não está a ter poder sobre nós e já não nos está a comandar, porque é o ego que agrega todo o nosso conjunto de crenças, de memórias, de construção de identidade, vai alimentando a história, vai alimentando as dinâmicas e criando, gerando mais karmas. Uma vez transcendendo, fazendo esta transcendência do ego, no fundo não é mais do que a própria aceitação, agregação e percepção do mesmo, então eu posso continuar a coabitar aqui neste corpo, aqui nesta realidade, aqui nesta vida, consciente, consciente da sua presença, da sua existência, da sua função, e não iludida como se tivesse uma venda, porque o ego ele tem este efeito sobre nós. Já falei aqui que ele é uma estrutura psíquica essencial também ao ser humano. Faz parte também do ser humano. Mas ele funciona como se fosse uma venda. Ele põe-nos a venda. E o nosso objetivo é tirar a venda e dizer, olha, é quase como se fosse, ok, estamos a brincar com o ego. Ele põe a venda, mas a gente tira. A gente sabe, como se fosse uma criança que nos está sempre a querer, está sempre a querer brincar às escondidas. Está sempre a querer nos pôr a venda. E a gente pacientemente, com a criança, diz, olha, pronto, eu sei que tu queres brincar a isto, mas olha, agora vamos tirar a venda. E muito pacientemente, nós vamos tirando a venda, ele vai continuando a pôr. Como é que ele põe a venda? Em termos práticos, como é que isto se traduz? O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando nós nos apegamos, eu gosto disto, eu não gosto daquilo. Isto para mim parece-me bem, isto para mim parece mal. Todas estas interpretações que eu estou a fazer, o que eu acredito piamente nelas, elas nascem a partir da mente egóica. Agora, quando eu tiro a venda do ego e digo, olha, eu gosto disto e não gosto disto, mas dão-me aquilo que eu não gosto, ok, tudo bem. Até podemos pôr isto, por exemplo, se trouxermos para a nossa tradição cristã, a qual a maior parte de nós estamos habituados. E isto seria naturalmente muito chocante, mas qual seria um exercício, por exemplo, para um cristão, sem querer ofender ninguém? Eu tenho o conceito de Deus muito presente em mim e não sinto que tenha necessidade de o destruir ou de o arrancar para agregar os conceitos orientais ou os conceitos ancestrais. Não sinto que tenha de desfazer uma coisa para encaixar a outra, senão continuo na realidade na mesma situação. Portanto, é perceber o ponto de convergência entre elas, perceber a função de cada um, aceitar e libertar. Na prática, voltando ao ponto, embora este seja um exercício se calhar demasiado forte e radical, mas espero que entendam a intenção.
É a mesma coisa que. Não, se calhar isto é um bocadinho forte. Vou arriscar, vou dar na mesma este exemplo. Seria a mesma coisa que dizer a um cristão: ok, vamos então, vamos praticar o dar, vamos praticar a verdade, dentro dos conceitos cristãos. Seria dizer: ok, isto é Deus e o diabo, ok. Há esta separação, nós fazemos esta distinção e esta separação e personificamos também. Demos forma, demos nomes. Seria o mesmo, portanto, praticar a transcendência do ego aplicada a este exemplo extremo seria: ok, está aqui Deus, está aqui o diabo, mas eu não vou fazer distinção entre os dois. Apresentam-me Deus, bem-vindo Deus. Apresentam-me o diabo, bem-vindo diabo. E agora diriam, mas isto é um pecado, isto é grave, isto é. Então eu vos diria, vamos então fazer uma leitura sobre a Bíblia, nas várias passagens, sobretudo logo no início do Velho Testamento, do Antigo Testamento, em que é especificado, Deus diz: eu sou a luz e as trevas. Em que ele nos explica isto. E então, se nos está a ser dito: eu sou a luz e as trevas, e se nós associamos. Ou poderemos chamar, lá está, mas atenção, dentro da própria tradição oriental também existe associações, como a demónios, a coisas diabólicas, isto também existe, isto também está lá presente, porque são conceitos que nos ajudam a navegar, são conceitos que de certa forma eles são úteis, senão eles não, também não existiam, e são conceitos que nos ajudam a navegar e a travegar nesta realidade. E são conceitos que nos ajudam a experienciar, a tomar a experiência. Agora, qual é o ponto, qual é o nosso objetivo e como é que nós vamos evoluindo? Como é que nós vamos evoluindo? Nós vamos evoluindo à medida que nós vamos transcendendo todas estas ilusões que são criadas, ainda que são úteis para nós, mas que é importante nós termos essa consciência daquilo que elas são e não nos agarrando a elas como algo absoluto. Não nos agarrando a elas como algo absoluto. Porque se Deus está presente em todas as coisas, então se Deus está presente em todas as coisas, por que é que Deus permite o mal? E Buda já dizia, então, mas que raio de Deus seria este que é absoluto e que deixaria o mal acontecer só por capricho? Que raio de Deus seria este? Um Deus de amor que aceita o mal por capricho? Não faz sentido. Ou melhor, claro que faz, dentro de muitas mentes, faz sentido, por isso é que é piamente defendido. E por isso é que também se mata muitas pessoas, se matou muitas pessoas e continua-se a matar, de certa forma, ainda em guerras religiosas, porque continuamos a acreditar que o nosso conceito é que é o certo. O meu Deus é melhor do que o teu. O meu Deus é que é o certo. O problema é que os dois lados pensam a mesma coisa. Então qual é o que está certo? Deus ajuda-nos, socorre-nos, liberta-nos desta confusão. Há aqui uma grande confusão, de facto. Eu vou para um lado, vou para o islamismo, aquele Deus é que é certo. Eu vou para o cristianismo, aquele Deus é que é certo. Então, mas vou para o hinduísmo, aquele Deus é que é o certo. Onde é que, afinal, ajudem-me. Não é? É um bocado. Às vezes, nós fazemos esta reflexão, torna-se um bocado, às vezes, frustrante e desesperante. E que raio de Deus seria este? Que nos deixa passar este sofrimento? À medida que nós vamos caminhando, e a caminhada não é externa, é interna, embora claro que ela também se reflete externamente, mas a caminhada é acima de tudo interna, é uma jornada interna, onde nós vamos descobrindo, não é?
aquilo que Jesus dizia: vós sois deuses. Nós vamos descobrindo isso. Nós vamos descobrindo a nossa divindade. Até chegar a um ponto em que descobrimos: uau, afinal, o Deus que eu estou sempre a projetar fora não existe. Porquê? Porque sou eu. Porque sou eu que estou a construir isto. Só que para eu chegar a esse ponto, para eu conseguir realizar isso internamente, realizar essa percepção, há uma série de passos, de etapas, de desafios que de facto precisam de ser feitos. Porquê? Ainda não sei, ainda não descobri. Mas as tradições esotéricas ensinam-nos que há um propósito maior atrás disto. E há um propósito também. Há tradições que defendem e ensinam-nos que há um propósito maior divino, como sendo de facto uma vontade divina, que simultaneamente, ao mesmo tempo que nos permite continuar a criar em livre-arbítrio, ainda assim, tudo continua sempre dentro do plano perfeito de Deus. Mas se nós retirarmos o conceito de Deus aqui e centrarmos em certas tradições espirituais que nos ensinam, ok, não há Deus, e na realidade isto está sempre, presentemente, continuamente, a se autocriar a si mesmo, mas o ponto não é desenvolver isto, senão posso-me perder por aqui, então vamos ao ponto que é o ego. E como nós conseguimos transcender isto no nosso dia a dia, porque ele está sempre a ser transmutado e, como eu já referi, portanto, até chegarmos aqui, expliquei-vos que há um porquê, há esta lógica para nós podermos descobrir que somos Deus, nós também temos de descobrir em nós aquilo que não é Deus, aquilo que é o antagónico, porque neste momento nós estamos a viver uma realidade aparente dual. E uma vez que nós estamos aqui neste momento e não temos outro remédio se não estar, temos que o aceitar, sujeitar-nos às regras deste jogo e jogá-lo da melhor forma possível. Para cumprir o papel que cabe a cada um de nós. Então, a transcendência do ego, sendo que ele está sempre a ser hiperestimulado. Nós ligamos a televisão, hiperestimulação do ego. Nós ligamos o Instagram, hiperestimulação do ego. Sempre, continuamente. Um produto de beleza está a estimular o nosso ego. Um simples como uma publicidade está a estimular o nosso ego. Nós estamos a ver filmes, estamos a estimular o ego. Estamos a relacionar-nos, estamos a estimular o ego. Continuamente o ego está sempre a ser estimulado. Porquê? Porque este nosso eu está sempre a relacionar-se. O meu eu, Márcia, esta construção, Márcia, está sempre, constantemente, ao comando. Ela está sempre a viver, a experienciar, a pensar, a analisar. A meditação é o nosso refúgio. A oração, pronto. A oração é o nosso refúgio, a meditação é o nosso refúgio, porque nos induz a um estado concentrado, a um estado abstrato. Permite-nos, de certa forma, desvincular deste eu. Ao sossegarmos a nossa mente, que é o que sustenta o eu também, este eu consolidado, ao cessarmos essa voz interna contínua, então nós ganhamos espaço para desenvolver a visão deste eu. Eu gosto disto,
eu não gosto disto, eu gosto daquilo, eu não quero aquilo, eu gosto de marisco, eu gosto de carne, eu não gosto de carne. Nos mais altos, diria que vá nos mais altos graus, dos mais altos patamares do desenvolvimento ao qual, na minha crença, o este meu ego acredita que nós todos passamos, fazemos este caminho. E acredito que ao atingirmos os mais altos graus de desenvolvimento, o que é que acontece? Uma vez transcendido o ego, ok, eu gosto de, eu gosto de camarão, ou não gosto de camarão, mas servem-me camarão. Eu como, porque é o ego que gosta e não gosta. Eu como, eu como camarão na mesma. Eu consigo comer o camarão sem repulsa, sem repugna, até conseguindo abstrair-me do sabor que o meu eu detesta e acha desagradável. E ele até o consegue transformar e desfrutar dessa sensação desagradável. Isto é horrível, mas deixa-me cá apreciar isto. Que mal, é estranho, é esquisito, faz-me lembrar isto ou aquilo ou outro, mas eu saboreio na mesma. E com mais alto grau de desenvolvimento, ainda agradeço e digo, ou em termos cristãos, obrigada a Deus. Ou em termos budistas, obrigada à vacuidade e à impermanência que me trouxeram este camarão que eu detesto. E nós vamos dizer, isso é ridículo. Não temos tantos prazeres, porque é que a gente vai estar a comer uma coisa que a gente não gosta? E hiperestimulação do ego. E também podemos pensar assim, então, mas quer dizer, então isso é muito chato, então quer dizer, a gente vai evoluindo, a gente tem que comer e engolir o que a gente não gosta. Um bocadinho como Jesus diz, quer dizer, fazem-nos mal, a gente dá uma face e ainda dá a outra para nos darem, para nos darem uma chapada. E existe uma lógica por trás disto. Existe uma lógica por trás disto, que talvez não seja muito lógica para a nossa mente egóica, mas que tem a ver, tentando resumir e traduzir essa lógica, com o desprendimento desta realidade, com o desprendimento do ego, porque só assim é que nós nos conseguimos realmente libertar. Porquê? É a lógica neste momento. É a lógica neste momento. É e não é. Amanhã pode ser outra. Talvez. Ou talvez nunca seja. Ou talvez possa nunca ser outra. Que é que eu tenho que me agarrar à lógica? Entendem? No fundo, qual é o exercício? Nós estamos sempre permanentemente a agarrar-nos às coisas. Nós estamos sempre permanentemente a querer ter certezas, a querer construir histórias, a querer ter razão, a querer estar certo, a querer estar do lado certo, a nunca querer estar do lado errado, a queremos ser boas pessoas, a nunca queremos ser más pessoas. Para sermos boas pessoas, nós temos que acolher a má pessoa que existe dentro de nós. Ainda que elas ambas sejam ilusórias, a boa pessoa, a má pessoa é uma ilusão também, criada pelo ego, pela nossa mente egóica. Somos seres humanos, ponto. Neste momento aqui, estamos a ser seres humanos. O que somos na nossa totalidade, somos apenas humanos? Não, não somos. Na totalidade somos muito mais do que isso. Muito mais extensos, vastos, na realidade somos infinitos. Mas agora, neste momento, uma vez que nós no fundo, é como se nós reduzimos-nos. Entramos aqui no corpo, nós quisemos ter esta experiência humana, escolhemos ter esta experiência humana. Nós saímos de um estado muito mais expansivo e contraímos, e entramos aqui neste estado. Já não nos lembramos disso, então às vezes ficamos muito chateados, tipo, porque é que eu estou aqui e não pedi para nascer? Mas a minha alma quer vir experienciar isto. O meu espírito quis experienciar isto. Houve uma escolha a um outro nível. Houve um desejo a outro nível. Mas o meu ego fica muito chateado às vezes. E é o ego que fica aborrecido com tudo isto.
Então, cada vez que nós conseguimos transcender o ego, nós sentimos um alívio, nós sentimos um grande alívio. Sentimos ar, sentimos espaço, deixamos para já, a nível energético, poupamos imensa energia, porque o ego e a mente estão sempre continuamente a despender a nossa energia. Então, assim, nós, de certa forma, conseguimos reaver a nossa energia. Andamos menos cansados e tudo. Sentimos muito mais energia. O corpo também funciona muito melhor porque tem muito mais energia. O cérebro gasta imensa energia para pensar. E o cérebro, a mente estão sempre atrelados ao ego, estão sempre neste ramo-ramo, a construir, a fazer, a elaborar, a elaborar, a elaborar, a construir, a dar solidez à realidade. E se nós pararmos, cessarmos esta mente constante, ganhamos energia, o corpo vai funcionar melhor, tem mais energia. E nós paramos de certa forma, de estar sempre a controlar a realidade, de estar sempre a construí-la. Imaginemos, estamos a construir uma casa, dia e noite. Lá paramos para dormir, mas depois, assim que acordamos, lá estamos nós. Pumba, 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 pumba. É massa, é tijolo, sempre continuamente. Ficamos exaustos ao final do dia, não é? Então, estamos sempre a construir. Não é casa, mas estamos sempre a construir as nossas histórias. E claro, quanto mais agarrados a elas nós estivermos, mas isso não deixa de ser um excelente exercício justamente para nós aprendermos a soltarmos das nossas histórias, a libertarmos das nossas histórias. Voltando ao ponto, a meditação é, no fundo, a abertura, o espaço onde nós podemos relaxar, onde a mente pode relaxar, onde nós podemos ganhar energia, espaço, vitalidade, discernimento, perceber a ação do ego, a influência do ego. Aí podemos compreender, podemos ver o que é que se está a passar, o que é que a mente egoica está a engendrar. Vemos, não estamos colados, agarrados a seguir. Estamos a ver, olha, a mente está a pensar isto, que giro. Olha, a mente está a pensar aquilo. Olha, a minha mente está a achar que esta pessoa não gosta de mim. Olha, a minha mente está a acreditar que gosto muito desta pessoa. Então, vamos observando o desenrolar, o desenvolvimento da mente. E isso, o primeiro impacto, o benefício direto é em termos energéticos. Nós ganhamos muito mais energia. A nossa imunidade vai ficar mais forte. Vamos ver, o nosso sistema nervoso fica muito mais tranquilo e descansado. Não tem que estar sempre ao controle. Porque depois chega a mente. O que é que acontece? A mente está sempre agarrada aos filmes, o sistema nervoso, coitadito. Claro que os nossos sistemas nervosos ficam todos desgastados. Agora, quando nós saímos desses filmes e observamos a mente, o sistema nervoso, o que é que ele sente automaticamente? Ah, estou em casa, posso relaxar. Porque se a mente está consciente, o corpo está presente e consciente também. Então ele torna-se consciente que está tudo bem. Ah, é tudo um filme, não é preciso estar a preocupar-me. Vou morrer amanhã. É um filme. O sistema está tranquilo, fica tranquilo. Ele sabe que pode passar pela morte tranquilamente, pela morte, pelo renascimento tranquilamente. Mas isto praticamos, temos que habituar a nossa mente, temos que nos habituar a nós próprios a isto. Porque nós estamos habituados ao contrário, nós estamos habituados a estar sempre em alerta, a estar sempre em controle, nós estamos habituados a estar sempre na mente egoica. Nós estamos tão habituados a isto e não estamos a falar de um hábito de 42 anos, que é o meu caso. Estamos a falar de um hábito de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas.
Como é que se desfaz um hábito tão presente, tão contínuo? Como é que se desfaz este hábito? Como é que eu posso me desfazer disto? Para permanecer sempre estável na realidade. Desafiante, principalmente quando vou viver a vida, vou viver o dia, e ele, como estamos todos no mesmo barco, ou seja, como estamos todos neste estímulo contínuo do ego, e como temos este hábito há milhares, milhões de anos, como temos este hábito há dezenas ou centenas de vidas, é difícil libertar-nos dele. Mas temos que fazer do difícil o fácil. Temos que o tornarmos gradualmente. Vamos treinando para isso. Então vamos lá. Vamos fazendo esse treino agora e vamos praticar justamente esse desapego, como sempre fazemos. Vamos simplesmente sentar-nos e respirar profundamente 3 vezes. Na expiração, soltamos as tensões do corpo, dos ombros, do peito e da barriga. E vamos observar a nossa tela mental sem apego, apenas observando como se estivéssemos a ver um filme a passar à nossa frente. E vemos os pensamentos a irem e a virem, sem nos agarrarmos a eles, sem segui-los, e tendo esta consciência, desenvolvendo esta percepção de que, olha, isto é a mente que está a produzir estes pensamentos. Então, observamos as construções da mente, observamos o trabalho da mente. Nós somos a consciência que observa, a consciência que colapsa tudo aquilo que a mente está a produzir. Observamos e largamos. Podemos até observar e até podemos investigar a origem desse pensamento, podemos investigar a utilidade desse pensamento, sem necessariamente ter que o seguir, sem necessariamente ter que ir atrás dele. Podemos intercalar entre momentos de silêncio interno e os pensamentos, porque normalmente quando nós estamos conscientes e em estado de observação, a mente sabe que está a ser observada e ela tem tendência para se recolher. Como uma criança traquina que a gente sabe que está a fazer alguma traquinice, está a querer meter o dedo na tomada, está a querer, enfim, meter a mão na porta do forno, e a gente observa. Já dissemos à criança, olha, não se mete o dedo
ficha, é lá meter o dedo na ficha. Mas ela sabe que a gente está a olhar, então ela tira. Agora já não é. Então a mente comporta-se assim quando está a ser conscientemente observada. E os pensamentos deixam então correr tão frenética. E experienciamos esse estado de maior consciência, de observação, o estado do observador. E aí nós podemos sentir e experienciar que está tudo bem, está realmente tudo bem. Mesmo que o mundo esteja caótico lá fora, mesmo que eu tenha perdido alguém muito querido, está tudo bem. Essa alma está bem, eu estou bem. Mesmo que eu saiba que os meus familiares podem partir amanhã, mas estamos bem. Mesmo que eles partam amanhã ou ainda hoje, eles estão bem, nós estamos bem. A mente faz-nos acreditar que isso é terrível, que é muito doloroso. Como é que vamos viver sem essas pessoas? Mas nós vamos viver, nós vamos viver. E daqui a uns meses estamos a viver novamente muito bem. E nós também vamos partir, e daqui a 100 anos ninguém se lembra de nós. Nem tanto, talvez. Ninguém sequer se lembra quem é a Márcia daqui a 100 anos. Eu vou partir e ninguém vai falar de mim, ninguém, ou raramente se vão lembrar de mim. E o nosso ego fica um bocadinho triste com isto, mas é verdade. A não ser que eu dê um contributo extraordinário ao planeta, esta é a verdade de todos nós. Enquanto não acrescentarmos algo relativamente precioso e benéfico ao mundo, nós permanecemos quase invisíveis, vida após vida, aos olhos de mim. Então, isso remete-nos a pensar daquilo eu aborrecer-me tanto com coisas tão pequenas. Porquê eu dar tanta importância e gastar tanta energia a sofrer com coisas tão pequenas? Se elas não valem absolutamente nada daqui a uns meses. Aquilo que nos parecia horrível, muito doloroso há 5 anos atrás, quer que a gente tenha vivido, hoje já não significa nada. E voltamos, permanecemos nesse estado de observação, consciente de como a realidade está sempre a mudar, nada é permanente, fixo e sólido como nós gostaríamos. Agora envolvemos-nos no silêncio, fundimos-nos com o silêncio.
a fundir-nos com o silêncio, deixamos de ser alguém, de ser ou ter que ser alguma coisa, ter que fazer alguma coisa, de ter que correr atrás de alguma coisa, e passamos simplesmente a estar a fazer parte deste silêncio, que pode ser até muito desconcertante para algumas mentes e que pode ser extremamente nutridor para algumas mentes. Por voltar a casa, à nossa origem, àquilo que nós somos, no fundo, ouvir a voz de Deus. Começar a tomar um bocadinho de contacto com esta vacuidade, com este vazio que nos assusta tanto. Integramos esse estado, esse silêncio em nós e voltamos devagarinho aqui a este silêncio. Pode ser extremamente desconfortante para o nosso ego. E é por isso que também existe tanto barulho à nossa volta. É muito desafiante para o ego lidar com o silêncio. Porque há sempre esta necessidade de ter que fazer alguma coisa, ter que andar a correr atrás de algo, ter objetivos, ter propósitos, ter que ser alguma coisa, no fundo, sustentar a identidade que nós criamos. Isto tudo despende imensa energia. Se nós não despendêssemos tanta energia nisto, provavelmente nós viveríamos o dobro ou o triplo. Na antiguidade, na Bíblia, refere-se, não é? Vidas com 200, 300 anos. Se calhar nós viveríamos isto se nós não estivéssemos a despender tanta energia alimentando a nossa identidade, o nosso ego. Mas isto é apenas uma suspeita minha. O facto, o facto é que realmente nós poupamos muita energia, estando permanecendo neste silêncio. Aliás, não só poupamos, como nós reabastecemos-nos de energia pura. Só que isto é muito assustador e incómodo para a nossa mente egoica. E a maior parte das pessoas, isto é extremamente. O vazio é muito desconfortante. O silêncio é muito desconfortante para muitas pessoas. Muitos de nós não conseguimos lidar com este silêncio, temos de estar sempre a preenchê-lo com alguma coisa. Ele é assustador, porque ele mata, entre aspas, o ego. Então, vamos atravessando todas estas experiências dentro de nós e aprendendo a tentar estar confortável no desconforto, naquilo que não é seguro, naquilo que não é controlado por nós, num estado vazio, num estado onde não se está a pôr nada, a acrescentar nada, e isto às vezes, para muitos de nós, pode ser extremamente desconfortável. Daí também a necessidade de haver então professores e pessoas que nos guiem a fazer estas travessias para nos poder garantir e dizer, ok, não, está tranquilo, está tudo bem, está seguro, não te preocupes, continua. Mesmo estando a doer, mesmo estando desconfortável. Ok. Então terminamos a nossa prática de hoje e voltamos então a estar aqui na próxima sexta-feira às 8 horas. Obrigada, então.